Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, versículo 1 a 14. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 14. O famoso sermão escatológico de Jesus. Eu estarei lendo, os irmãos estejam ouvindo atentamente a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 24, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da sua santa e poderosa palavra, nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, para ouvir de Ti. Nos ilumine, ó Pai, com Teu Santo Espírito, para que possamos expor a Sua palavra com fidelidade. Aquela palavra, ó Pai, que o Senhor preparou de antemão para cada um aqui, em particular. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, na sua última semana de vida, pouco antes da sua morte, da sua crucificação, ele estava ensinando aos seus discípulos algumas questões, estava terminando ali dos ensinamentos alguma coisa importante para os seus discípulos. Ele queria que seus discípulos tivessem em mente que a certeza da sua volta. Ele queria dar aos seus discípulos um certo consolo. Ele queria dar aos seus discípulos esperança, apesar das dificuldades que viriam logo à frente, e alguns anos depois, e milhares de anos depois, mas era que eles tivessem esperança e aguardassem atentamente, ansiosamente e alegremente a volta do Senhor. Que o Senhor estava ali e o Senhor estava no controle. Jesus disse não apenas para aqueles seus discípulos, como os judeus, mas Jesus também disse àqueles seus 12, como discípulos também. Como discípulos como nós, seguidores de Jesus. Para nos dar consolo, nos dar conforto, nos dar esperança. Então, em primeiro lugar aqui, nesses 3 primeiros versículos, o Senhor Jesus nos ensina aqui sobre a destruição do templo. A destruição do templo de Jerusalém, que seria derribado. E logo em seguida Jesus fala para dar alerta aos falsos mestres. Depois ele vai falar dos princípios das dores, até onde nós lemos. No final do capítulo ele vai falar da grande tribulação, da volta de Cristo, e mais 2 parábolas até o final do capítulo, falando do dever de vigilância e alerta à volta do Senhor, à volta do Messias. Mas aqui nesses primeiros 3 versículos, o Senhor Jesus aqui
ele está profetizando. Todo esse sermão é conhecido como sermão profético. O Senhor Jesus tem o famoso sermão da montanha, lá das bem-aventuranças, das oliveiras, Monte das Oliveiras, e aqui Jesus está, é o grande sermão escatológico de Jesus. Escatológico porque fala das últimas coisas. A palavra escatologia é o estudo das últimas coisas que acontecerão, o futuro, aquilo que virá. Então Jesus aqui prega um sermão escatológico das coisas que viriam no futuro. Então ele está prevendo, está profetizando algo que viria no futuro, para que aquelas pessoas crescem que Deus realmente estava no controle, apesar das coisas ruins que viriam à frente, mas ele estava no controle, tanto é que aquilo já tinha sido decretado, ele estava prevendo, e ele conta detalhes de como seria aquilo no futuro, para que quando vierem as lutas, as dificuldades, aquele povo se consolasse, soubesse e saberiam que Deus estava no controle. Então essa era a grande esperança, mas que com certeza ele voltaria. E aquilo era mais importante do que as coisas terrenas, do que as coisas materiais, as coisas bonitas que deslumbravam as pessoas, inclusive os discípulos. E essa é a questão aqui, os discípulos estavam deslumbrados com a questão do templo. E aqui diz o primeiro versículo: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, o texto aqui diz, o primeiro versículo, que eles estavam saindo do templo. Então, alguns dos discípulos, aqui não fala os nomes dos discípulos, mas nós podemos ver lá nos outros evangelhos, que ali estava Pedro, ali estava André, estava João e Tiago, ali junto com Jesus. Os 4 mais íntimos, sempre estavam próximos de Jesus, às vezes em oração e aqui. E aqui eles chamam Jesus à parte, tomam Jesus ao canto e mostram para Jesus: veja Jesus. Olha que templo maravilhoso, olha que grandes pedras. Diz que são grandes pedras, o muro ali na muralha tinha pedras grandes, pedras brancas, e é um templo magnífico, embora aquele não fosse o templo de Salomão, era o mesmo local, o templo de Salomão, mas na época da guerra da Babilônia, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, mas ele foi reformado, e Herodes ali já estava há 40 anos ali reformando o templo. Ele era menor, mais modesto, não era tão suntuoso como era no templo de Salomão, mas era o mesmo templo, estava ali, mas ele era grande, ainda era imponente, ainda era uma das 7 maravilhas do mundo. Mas não era apenas isso a questão é que eles estavam com medo de perder aquilo. Se vocês lerem aqui um pouco antes, o capítulo 23, os versículos anteriores, versículo 37, por exemplo, fala do lamento sobre Jerusalém. Jesus está dizendo assim no versículo 37 do capítulo 23: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos será deserta. Vou repetir o 38. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me tereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Principalmente aqui no versículo 38, ele fala: eis que a vossa casa ficará deserta. Em outros evangelhos, nós podemos perceber Jesus discursando, e ele diz aqui vários ais, aqui no capítulo 23, ai dos escribas, ai dos fariseus, ai daqueles que haviam matado os profetas, haviam desonrado o nome de Deus ali no templo, eles haviam perseguido os profetas de Deus, haviam perseguido e haveriam de perseguir os próprios discípulos, e mataria até o próprio Jesus. Jesus, sabendo de tudo isso, então viria um castigo, veria um castigo de Deus sobre Jerusalém, e Jerusalém seria destruída. E diz o texto lá que haveria um grande seco, as profecias, e que não ficaria pedra sobre pedra. E aqui o texto diz que eis que a vossa casa vos ficará deserta, ou seja, o templo ficaria deserto, a cidade de Jerusalém ficará deserta, então tudo aquilo seria destruído. Então isso na cabeça dos discípulos estava mexendo com ele. Os discípulos não estavam compreendendo muito bem, eles estavam com a mente ainda judaica, não pensando ainda nas coisas de Deus. Então eles se assustaram com aquilo, e aquilo levou a discursar, chegou a chamá-los. Então aquilo levou a eles pegarem Jesus, levarem no canto e mostrar o templo. Olha Jesus, que coisa maravilhosa, que templo magnífico, que pedras, que coisa magnífica essa construção aqui dos judeus.
O templo era o coração da religião judaica. O templo significava ali a presença de Deus, porque dentro do templo havia os santos dos santos, e lá havia a arca do Senhor, e lá simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, se você perguntar para qualquer judeu, aonde que se adora a Deus, todos sabiam. Só em Jerusalém era o lugar que deveria se adorar a Deus. Só lá em Jerusalém é que eles faziam sacrifícios a Deus. Lá, só lá que havia o sacrifício de perdão pelos pecados. Era lá no templo de Jerusalém que eles faziam as suas ofertas a Deus de agradecimento pelo nascimento de filho, pelas colheitas. E lá era o único lugar que tinha que se adorar. É lá que tinha os santos dos santos. É lá que estava a presença de Deus. É lá que eles obedeciam todos os rituais, todas as leis dadas por Moisés. Durante toda a vida, por quase 3.000 anos, eles estavam ali prescrevendo a lei de Deus exatamente no templo. O templo era o orgulho deles. O templo era o coração, o símbolo de toda a religião judaica. E aqui Jesus disse que aquele templo seria destruído. Olha que Jesus, quando ele falou, olha que templo maravilhoso, que pedras, que construções magníficas. Olha o que Jesus disse no versículo 2. Ele, porém, lhes disse, vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está aqui proclamando a ira divina, o castigo divino pelos judeus terem matado Jesus, matariam depois. Jesus já está profetizando. Eles já haviam perseguido os profetas, aqueles tementes a Deus, alguns discípulos de Deus do Antigo Testamento, crentes do Antigo Testamento, eles haviam maltratado, haviam matado, haviam perseguido, haviam injuriado e feito coisas horríveis ali no Templo de Jerusalém. Então, seria o momento, o fim. Mas, com aquilo ali, tinha um outro significado. Com a destruição do templo, o Senhor não apenas queria mostrar ali a sua justiça, mas o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, na sua soberania, Ele queria ensinar algo. Ele queria colocar ali fim à lei judaica. O orgulho e ao preconceito judaico. Percebe que ali era o local onde simbolizava toda a tradição judaica, de todos os rituais, e os judeus, eles eram, logo depois do tempo de Jesus, eles já conheciam a Jesus, já eram convertidos, mas eles ainda queriam fazer as coisas judaicas, ainda estavam presos a rituais judaicos, eles ainda estavam presos à circuncisão. Eles queriam que os cristãos se circuncidassem, por exemplo. Teve que reunir todo o conselho, um concílio de todas as igrejas ali, lá em Jerusalém, de todos os outros estados e regiões em Jerusalém, para se determinar que os cristãos não precisavam mais serem ali imolados, eles não precisavam mais de circuncisão, aquelas leis judaicas não precisavam mais. O próprio apóstolo Paulo certa vez rapou sua cabeça e ficou em jejum. Eles ainda seguiam rituais, e ali tinha que haver ali o final dessas coisas. Então o judeu, eles estavam ali na era presente. Então o pensamento religioso do judeu era dividido em dois. Era a presente e a era vindoura. A era presente é onde eles estavam. Os judeus já haviam sido perseguidos. Eles estavam debaixo do domínio romano. Os romanos haviam conquistado, eles pagavam impostos para os romanos. Eles estavam sujeitos ao governo romano. Eles tinham seus sacerdotes, tinha lá o Sinédrio, mas tinha o Pôncio Pilatos, tinha os governadores romanos que mandavam, eles pagavam impostos justamente para eles. Então eles estavam sob o jugo romano. Mas antes disso eles estavam sob o jugo dos gregos. Mas antes disso eles estavam sob o jugo dos egípcios, dos babilônicos, caldeus e tantos outros. Então eles estavam nessa era e eles estavam ansiosos, estavam cansados daquela vida de dificuldade. É claro que toda aquela opressão que eles recebiam durante muitos anos e séculos, milhares de anos, é por causa do pecado. Quando eles estavam bem com Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a lei, a aliança do Senhor, o Senhor os livrava, o Senhor os abençoava, e o governo
e o poder estavam sempre em alta, sempre eram prósperos, eram abençoados pelo Senhor. Mas quando eles desobedeciam a aliança do Senhor, adoravam outros deuses, então vinham outros povos, os castigava, os oprimia, os escravizava, e eles estavam nesse tempo ali, com o tempo dos romanos, então eles estavam aguardando a vinda do Messias. Mas o Messias que eles esperavam era um grande general, era um grande rei poderoso, que iria tomar o poder e ia governar o mundo. Então os judeus, juntamente com o Messias, eles dominariam o mundo e então ficariam ali até o fim do mundo, ali num grande momento de glória para o povo judeu. E então vem o Messias pobre e morre na cruz. E aquilo frustra. E ali os discípulos estavam com aquilo em mente, então toda a esperança deles ali estavam no templo, no Messias que viria. Então o Senhor Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus falou, olha, esse templo maravilhoso vai ficar abaixo. Não ficará pedra sobre pedra que seja destruída, que seja derrubada, que seja colocada no chão. Ali não apenas o templo viria ao chão, mas todo aquele racismo, toda aquela vanglória dos judeus, toda a confiança, a esperança neles, na aliança, havia acabado. Ali o Senhor estava acabando do exclusivismo judeu. Só eles detinham os oráculos de Deus. Somente os judeus é que tinham a palavra de Deus. Deus revelou somente aos judeus a palavra de Deus, mas agora ela seria traduzida e expandida para os gentios. Somente eles faziam sacrifícios, mas agora nós teríamos o sacrifício vivo, a nossa adoração, um culto a Deus. Até então, somente no templo, somente em Jerusalém era o lugar que deveria se adorar. Mas a partir daquele momento, a adoração seria em todos os lugares, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Jesus diz para a mulher samaritana, ali em João 4, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, em todos os lugares. Pessoas do mundo inteiro adorariam ao Senhor, não somente ali em Jerusalém. Não faria ofertas ali de sacrifício, somente ali no templo os sacerdotes fariam isso, mas todos nós seríamos sacerdotes, nós todos poderíamos fazer o sacrifício com os nossos corpos, louvando a Deus, servindo a Deus, trabalhando a Deus, ofertando a Deus, cultuando a Deus. Mas isso aí acabou agora o exclusivismo daquele povo separado, aquela aliança que Deus tinha apenas com o povo judeu, eles que eram nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, essa mesma promessa seria a todos os povos, todas as nações, inclusive a nós. Nós todos seríamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, todos nós. Mas, para que aquilo acabasse, o fim daquilo tudo foi a destruição do templo. E o templo, então, foi destruído para que se acabasse. Até mesmo com a vinda de Jesus, eles continuavam fazendo sacrifícios ali. Se o templo existisse até hoje, eles ainda continuariam fazendo sacrifícios. Eles poderiam ofertar, eles ainda estão esperando, os judeus até hoje estão esperando esse grande Messias que, juntamente com o povo de Israel, dominaria o mundo. Eles não creram em Jesus, aquele que dominaria viria humilde, morreria na cruz, mas ele dominaria e o seu reino seria eterno, o seu reino seria celestial, o seu reino seria espiritual no coração daqueles que se entregam ao Senhor Jesus Cristo. E então, o término de tudo aquilo, a era vindoura, seria a expansão do Evangelho para os gentios. Então, viria a destruição do templo. E aqui o Senhor está falando que não ficaria pedra sobre pedra, e em outros textos fala que Jerusalém seria sitiada. Em Lucas 21, versículo 20, Jerusalém seria sitiada, eles seriam destruídos. Nós lemos aqui a parábola das bodas em Mateus 22, versículos 1 a 14, na liturgia, e nós vimos aqui, e a parábola aqui conta que veio um grande rei, deu a festa para o seu filho de bodas de casamento, e todos recusaram, ninguém quis ir à festa de casamento, todos foram chamados, mas não se importaram, não quiseram, e por último, quando ele reforçou os convites, eles mataram aqueles que foram convidar. E aqui estava retratando Deus, o Pai, que enviou o seu Filho e convidou a todos que crescem e aceitassem nele como Messias, e eles recusaram, eles fizeram pouco caso, ainda mataram os profetas, os discípulos que foram anunciar, fazer esse grande convite do chamado do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Eles recusaram e então
seria destruído. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E então Jesus profetizou, e exatamente como diz lá nas profecias, Daniel também profetiza e fala de como seria esse final, e os evangelhos aqui falam de como seria o detalhe, e aconteceu exatamente como Jesus disse. O texto aqui diz que aquela geração ainda não viria aquelas coisas. E aí, 30 anos depois da morte de Jesus, das suas palavras ali, ele morreu uma semana depois, cumpriu-se a profecia de Jesus, desse sermão escatológico de Jesus, sermão profético de Jesus, em que o templo foi derrubado. E então, no ano 66 depois de Cristo, o imperador Vespasiano, romano, ele mandou o seu filho general Tito, que logo depois também seria imperador, para combater rebeliões judaicas. Os judeus ainda naquela instância, naquela esperança do Messias prometido, eles juntavam, eles reuniam às vezes algum líder ali, e eles faziam uma revolta contra os judeus, contra os romanos. Eles matavam alguns romanos, se rebelavam, e uma certa época ficaram em Massada, um povo muito grande, e ficaram ali. Então pessoas do mundo todo chegavam em Jerusalém protegendo o templo, guardando o templo. Nessa época, até o ano 66, segundo a história, diz que tinha mais de 1 milhão de judeus lá, querendo proteger acima de tudo o templo de Jerusalém, que era o símbolo do poder, o símbolo da religião, do orgulho dos judeus. Eles estavam ali aguardando, protegendo, e então, de 66 até o ano 70, Joséfo, com seus soldados romanos, general Tito, ele rodeou a cidade. Ele fez um cerco a Jerusalém e ficou por 3 anos em volta de Jerusalém. Ninguém saía, ninguém entrava por 3 anos. Não se entrava comida, não entrava água ali. Em 3 anos, os judeus ali, muitos deles morreram de fome. Eles começaram a comer os cadáveres daqueles que iam morrer. Bebiam a urina deles próprios. Eles começavam a ter sacrifício, e muitos ali morriam de fome, morriam de doenças, e ficou no cerco ali, até que no ano 70 conseguiu derrubar o muro ali de Jerusalém, conseguiram entrar, e aí destruíram o templo. Destruíram o palácio, queimaram o templo. Segundo a história, existia um general chamado Joséfo, judeu. E então, esse general, eles capturaram esse general. Alguns da história diz que ele virou ao contrário, ele virou a casaca e se rendeu a eles. Mas outros já dizem que ele foi ali capturado e foi poupado a sua vida. Foi poupado a sua vida para que ele escrevesse a história. Então, os judeus, eles queriam exterminar com o povo, exterminar com o templo, acabar de vez com aquele templo. Eles mandaram até arrancar os alicerces, para que quem passasse ali não percebesse que algum dia tivesse um templo ali, uma grande potência, uma grande maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo ali. Então ele mandou destruir por completo. Então, José, que depois pegou o nome judeu também, Flávio, ele recebeu uma grande pensão ali de general, para passar o resto da vida escrevendo sobre as histórias do povo judeu, das guerras, daquelas rebeliões. E uma delas, o outro livro que ele tem, é traduzido, nós temos aí em qualquer livraria, as guerras aí de Flávio Joséfo, e ele conta como foi essa guerra, ele conta detalhes de como foi a destruição. Ele conta ali que um dos romanos pegou ali um tição ali de fogo e jogou no templo, e logo aquele tição, ele entrou numa das janelas do templo, quando tinham entrado o cerco, e ali muitas pessoas haviam sido rendidas e mortas ali. Então, como muitas coisas ali do templo era de madeira, logo pegou fogo, incendiou o fogo. O teto era de ouro, e aquele ouro derretia e caía nas pedras, embaixo, no piso, e em pouco tempo incendiou e destruiu-se o templo. E o general ali mandou destruir parte do templo até arrancar o alicerce, e o ouro que ficou nas pedras, eles arrancaram as pedras para tirar o ouro ali, o soldado, tudo aquilo para cumprir a profecia que não ficaria pedra sobre pedra. Nem o alicerce ficou ali. Apenas deixaram uma parte ali oriental do templo, para que se lembrasse da história. E é o Muro das Lamentações, onde nós vemos na televisão os judeus, onde colocam ali papelzinho e fazem ali as suas orações. Foi destruído por completo, não ficou pedra sobre pedra, muitos foram mortos. Já o próprio Moisés já profetiza, fala que haveria um grande castigo àquele povo e que muitos morreriam de todas as idades. E ali
segundo a Joséfo ali, que presenciou tudo aquilo, morreram mais de 500 mil judeus. Muitas crianças, muitas mulheres grávidas, muitos jovens, adolescentes, muitos adultos, idosos, e o restante dos sobreviventes foram espalhados por parte do mundo. Israel ficou quase 2.000 anos sem um Estado, sem uma nação, até que a ONU, então, devolveu eles no século passado, 1948, 7, por aí, devolveu o Estado de Israel. Que lições nós podemos aprender com isso aí? Que aplicação nós podemos trazer para a nossa vida desse sermão, dessa parte, desse início? Ainda ele nem começou o sermão, ele estava introduzindo aqui o sermão profético de Jesus. O que nós podemos tirar para a nossa vida? Em primeiro lugar, que Jesus Cristo é a nossa grande esperança. A nossa esperança não deve estar voltada em coisas, em coisas grandes, em coisas materiais, em bens, esplendores, por mais grandiosos e admirados que sejam, eles podem acabar, mas a nossa confiança, a nossa esperança deve estar no Senhor. Toda aquela esperança deles, toda aquela religião deles não o salvou. Apenas a salvação em Jesus. Somente aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo é que foram salvos. Então Jesus é a nossa grande consola. Jesus é a nossa grande esperança. É o grande conforto de todos nós, de cada um de nós. Em segundo lugar, Jesus, ele é o verdadeiro profeta. Ele profetizou e tudo que ele escreveu, todas as profecias foram verdadeiras, todas se cumpriram exatamente. Foi tão detalhes dessa profecia que as pessoas, aqueles que combatem contra a Bíblia, que querem acabar com a Bíblia, eles não têm como mostrar tantos detalhes que aconteceram ali daquela profecia de Jesus, que eles colocaram a história de que apenas uns seguidores de Jesus, que aconteceu depois do ano 70, eles viram o detalhe que aconteceu ali com a destruição, com o cerco de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, do templo, e então pegaram essa história do relato e colocaram como se fosse uma profecia e incluíram dentro dos evangelhos. O tamanho era o detalhe. São chamados os liberais, da teologia liberal. Mas nós podemos crer e aplicar isso para a nossa vida, que a palavra de Deus é verdadeira, e ele cumpriu e aconteceu exatamente o que ele havia profetizado. Então, quando nós lemos outras palavras de Jesus, não apenas de Jesus, mas outras, Daniel, que se cumpriu exatamente, de Ezequiel e todos os outros profetas que profetizaram, todas foram cumpridas exatamente, cada uma no seu tempo. Cada um no seu período, outras que ainda acontecerão, concretizarão e acontecerão no futuro. Mas a palavra de Deus é fiel. Então, meus irmãos, nós temos que atentar às palavras de Deus, nós temos que atentar às promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele fala conosco, nós devemos ter aquilo como palavra de Deus, cada detalhe, cada texto da Bíblia, e aceitar e crer na sua inerrância, na infalibilidade. A Bíblia ela é infalível, ela não erra, ela não muda. É a palavra de Deus. Assim como cumpriu no tempo, em 70 depois de Cristo, ela cumpre em nossas vidas. Promessas de amor, promessas de salvação, promessas de consolo, de vitória a todos nós. Essa é a palavra do nosso Deus, a palavra verdadeira. Terceiro lugar, a destruição dos templos serviu para a incredulidade e rebeldia dos judeus. Eles se rebelaram, eles não creram em Jesus, eles interpretaram de outra maneira as profecias do Messias, achavam que viria um Messias de glória e poder, materiais, bélicos, apenas do exército e não espiritual. Jesus veio de forma humilde, salvadora, e aquilo foi o resultado, e aqui foi exatamente por causa daquilo que veio o castigo, a destruição do templo, como castigo, como maldição. O templo também já havia sido destruído muito antes, no tempo da Babilônia, quando o povo se rebelou contra Deus, também foi destruído o templo de Jerusalém. Isso deve nos ensinar, meus irmãos, que Deus é justo. Deus é amor, Ele é graça, Ele abençoa, Ele perdoa, mas Deus também é justiça, e Ele não deixa o culpado, Ele não inocenta o culpado.
Ele é um Deus de misericórdia, e a Bíblia diz que a sua misericórdia vai até 1000 gerações, mas Ele não inocenta o culpado. Então nós temos que pensar naquilo que estamos fazendo, se estamos fazendo algo de errado, se alguém hoje, essa noite, que está cometendo algo que sabe que é errado, algum pecado que sabe que é contra a palavra de Deus, saiba que Deus sabe de tudo isso, e Deus pune o culpado. Ele quer o seu povo santo, é um Deus santo, e Ele exige de nós, esse é um dos decretos que Deus exige de nós, ser santo, porque eu sou santo. Deus é amor, mas Ele é justo. Quarto lugar, não se impressione com as coisas terrenas. E os discípulos aqui estavam impressionados com o grande templo, com as maravilhas, e às vezes nós nos impressionamos com grandes personalidades, nós nos impressionamos com coisas grandes, com igrejas grandes, com construções. Nós ainda não podemos impressionar porque a nossa ainda não está construída, né? Ainda não está nem pedra sobre pedra, tijolo por tijolo, nós ainda estamos construindo. Mas nós não podemos ater a essas coisas materiais. O mais importante são as coisas que vêm lá do alto, são as coisas celestiais. Nós não podemos se atrelar e ocupar demasiadamente o nosso tempo em busca de coisas materiais. É claro, nós devemos e podemos buscar, trabalhar, progredir, enriquecer, estudar, ter conhecimento. Nós devemos fazer isso para a glória de Deus, para o reino de Deus, mas nós não devemos colocar essas coisas em primeiro lugar. Devemos buscar a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Então não nos impressionemos demais com as coisas de Deus. Em último lugar, aqui faz o teste da profecia. Devemos fazer o teste. Então, as profecias de Jesus aqui foram cumpridas todas elas. Exatamente como Ele cumpriu, como Ele prometeu, elas cumpriram. Exatamente como Ele fez, elas se cumpriram. Exatamente como Deus quis. E nós devemos atentar aos falsos mestres. No sermão Ele vai falar logo no primeiro ponto. Na próxima oportunidade nós continuaremos esse sermão. E então Ele fala para nós nos acautelar, nós temos cuidado com os falsos mestres, aqueles que falam da vinda do Senhor, que fazem profecias e as profecias não se cumprem. De pastores, grandes pessoas de alguns meios evangélicos fazem provisões da vinda do Senhor, fazem profecias, mas elas não se cumprem. Mas as profecias do Senhor se cumprem, que são verdadeiras. Então nós devemos confiar e saber que Deus é soberano. Então talvez, meu irmão, você esteja hoje triste, talvez essa noite você esteja com um problema sentimental, talvez você esteja hoje com um problema financeiro, talvez você esteja com enfermidade, talvez lhe falta fé, talvez lhe falta muita coisa, mas saiba que Deus está no controle. Deus estava no controle de tudo aquilo que sobreveio a Jerusalém, e muitos ali morreram. A catástrofe veio, eles foram punidos, mas Deus estava no controle. Então, se Deus estava no controle, naquele momento tão difícil, naquele momento tão terrível para os judeus, Ele está no controle ainda hoje. Ele está no controle da sua vida. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você hoje. Ele sabe exatamente do seu problema. Ele é poderoso para te abençoar, para salvar. Mesmo que isso demore tempo e talvez Ele esteja provando a sua fé. Mesmo que sua fé está sendo provada, passado, como Pedro diz, no fogo, para ser depurada. Para que o seu caráter, a sua espiritualidade, a sua piedade esteja purificada, esteja pura. Que você seja mais santo, mais temente a Deus, mais piedoso. E talvez Deus esteja dando uma aprovação para isso, na sua fé, para que aumente a sua fé. Mas saiba que Deus está no controle. Essa é a nossa grande esperança. Deus é soberano, portanto, confie nele. Confie na sua palavra e Deus te abençoará. Que Deus nos abençoe.